Muito bem, senhoras e senhores, hoje você vai ouvir o capítulo de Renata Vasconcelos. Nós tivemos um pequeno bizilzinho no áudio até o minuto 19, mas a gente foi lá nas faixas, limpou, tirou ruído. E como o conteúdo está muito bacana, eu convido a vocês a assistir o episódio inteiro. Beijo! Ready? Bora. Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Preste atenção. O que você daria para estar na cabeça da pessoa que compra o seu serviço ou o seu produto? E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos conversar com a amiga Renata Vasconcelos. Senhoras e senhores, a gerente de Petrobras na OGV. Oi, bom dia. Bom dia, minha amiga. Como é que você está? Tudo bem, prazer estar aqui. Eu quero só saber de início assim, você já fez canoa havaiana hoje? Já. Já. Quando que hora para fazer canoa havaiana? 4h30. Oi. 4h30. Virou uma paixão. Quanto tempo você está fazendo isso? Eu estou fazendo desde junho do ano passado. E aí virou uma paixão. Domingo eu estava fazendo travessia. Que legal. Canoa havaiana é aquela que é uma canoa com 6 pessoas. E remo? E o remo. E aí a gente, no domingo, por exemplo, foram 45 quilômetros. Oi. A gente saiu de Botafogo, foi até o Vidigal e voltou. Foi bem legal. Foi bem legal. Pô, indo até o Vidigal, você sai da boca da Bahia, né? Pega mar aberto. Mar aberto. O tempo inteiro. Muito onda, legal. Balança. Balança. Pô, acontece tudo. Nisso, cara. Isso é muito bom. Assim, tem sido a terapia. Na Barra, ou ela... Eu faço aqui no Marapendi, e final de semana eu vou para Botafogo. Pô, que maneiro, cara. É muito bom. Olha só, Renatinha, nós aqui a gente quer falar da história da vida das pessoas, assim, no ponto de vista de empreendedorismo, mas tudo ligado na nossa área, no nosso dia a dia de publicidade. Uhum. E, assim, a pergunta mais crucial para quem está no meu lado da mesa é saber, assim, como é que o pessoal determina lá na hora do planejamento. Eu quero te falar primeiro uma coisa. A detentora de todos os skills das planilhas Excel, indexada, com célula IF, ela é o cara. A minha pergunta é exatamente essa. Você vai montando, somando dados, e aí o que chega assim, na hora assim, de determinar a tua recomendação? Como é que funciona exatamente? São muitas variáveis, né? Sim. A gente passa por diversos processos, não só com mídia exterior, mas com todos os meios. Então, a gente precisa fazer uma avaliação do quem é o público-alvo do cliente. Depois a gente precisa entender quais são os melhores pontos, né, de fluxo que a gente possa trabalhar, como é que a gente vai cruzar isso com esse target, se de fato esse target está por ali. E aí a gente usa diversas ferramentas de mídia internas, né, para a gente poder apurar. A gente trabalha muito em cima do que a gente chama de impacto, e essa conta é muito baseada pelo fluxo, né, a gente faz uma mescla, né, de fluxo e pessoas, né, e qual é o percentual de pessoas, e aí a gente acha o que a gente chama de impacto. Uhum. E aí é isso que vai determinar exatamente algumas localizações. Então, assim, muito criteriosamente seria isso, mas é óbvio que a gente tem o fator humano, a gente tem o fator impacto visual, né? Então, muitas vezes, o cliente passa naquele caminho, a gente também precisa estar naquele caminho. Então, é uma composição de desejos, né? A gente precisa ser profissional, mas a gente também precisa atender a alguns anseios, aí, algumas rotas pré-estabelecidas. A agência, ela divide os grupos em relação
o modelo de mídia tradicional, online, offline? Você é offline? Eu sou off-on. Eu sou híbrida, né, que a gente chama. Eu sou oriunda do offline e que fui me aperfeiçoando no digital para que eu conseguisse transitar entre as duas vertentes. Mas existem agências que dividem por meio. Então, tem uma pessoa que só cuida de mídia exterior, uma pessoa que só cuida de rádio, uma pessoa que só cuida de TV. É um outro modelo. Mas você tem que ter uma pessoa para reunir isso tudo. Então, eu não sei como é que... Eu nunca trabalhei nesse modelo, eu realmente não tenho noção como é que funciona essa reunião. Mas deve funcionar e deve ser um modelo também eficiente. Nós estamos aqui, no último episódio, eu comentei com o convidado aqui que a mídia OH, ela, por muito tempo, ela foi categorizada como a mídia offline. E a minha discussão agora, pensando sempre no futuro, tu me conhece, sabe que eu fico tentando enxergar mais para frente, com a questão do LED, você sabe, a gente está mudando aqui os nossos suportes para digital, e o LED, ele é digital, né? Eu quero muito falar com vocês, mídias, para que a gente passe a entender o LED, o dispositivo digital do LED, como uma mídia on, não como uma mídia off. Tem um modelo de comercialização já acontecendo com mídia exterior em LED, né? Então já tem esse modelo de comercialização, mas o mídia ainda não conseguiu se conectar diretamente com esse modelo. Assim, a gente ainda... ou a mensagem ainda não está clara, enfim, a gente ainda não conseguiu comprar essa ideia completamente. Mas vai haver um momento em que a gente vai comprar, que na verdade ela é uma compra que você compra, é como se você comprasse mídia programática do digital, que aí você estabelece perfil, idade, né? Enfim, você estabelece quem você quer atingir e quais as zonas que você gostaria de estar. Então, você vai aparecer naquela mídia digital, naquele circuito, né? Você estabelece um circuito e você vai aparecer. Mas a gente ainda está engatinhando nesse processo. Vai demorar, eu acredito que ainda demore um pouco. A mídia exterior, eu acho que de todos os meios, ela conseguiu sobreviver a todas as mudanças, a todas as limitações que aconteceram, enfim, a tudo, ela conseguiu se reinventar o tempo inteiro. E eu acho até que essa visão vai ser um pouco mais para frente, mas eu acho que não pode perder a essência da mídia exterior. Eu tenho um pouco, ainda não consegui entender essa conexão da programática na mídia exterior. Renato, a mídia externa ela vai caminhar naturalmente para o digital, né? As mídias estáticas elas vão se depurando naturalmente e sendo substituídas pelo digital. Obviamente, os suportes que têm maior vocação para isso. Mas a minha questão sempre foi, desde que eu comecei a digitalizar equipamentos nossos em 2014. Sempre foi assim. Eu olho para o meu painel digital, é como se eu estivesse olhando para o meu computador. O que eu vou fazer com o meu computador? Se eu ficar espetando um anúncio, 2 anúncios, 3 anúncios, subiu o anúncio, pronto, subiu o anúncio, ele passou a ser uma mídia, embora seja em vídeo, né? Ele passou a ser uma mídia analógica, ele não é digital. A mídia digital, ela tem que acompanhar, e acho que esse caminho vai ser natural, ela tem que acompanhar o que acontece no on. Você está vivendo o on. O on você traqueia tudo. Sim. O on você muda o percurso. Você falou da mídia programática. Você muda o percurso. Comecei aqui, mas não está atingindo. Legal. Você muda o caminho, muda, tá? Segmenta do jeito que você quiser. Não tem a questão que ela devia ser uma grande dificuldade para vocês, assim, produzir material de lona, fazer uma campanha nacional, aí, sei lá, vai botar
500 quadros, Brasil afora, coordenar tudo isso, produção de material, isso devia ser uma pedreira, né? E o digital, o caminho do digital é exatamente esse. Nós que estamos nesse lado de cá, a gente começar a pensar assim, vem cá, como é que isso aqui pode interagir diretamente com as mídias online do anunciante e falar a mesma linguagem, da mesma forma, com a mesma rapidez, com a mesma dinâmica. Eu acho assim, eu acho que o modelo de compra programática, ele para alguns meios, ele vai ser estabelecido. Mídia exterior, TV aberta também, já existem modelos de compra por programática e o digital. Acho que são meios que conseguem acompanhar esse movimento. Os demais meios eu já acho que talvez atravessem aí uma problemática, né? Rádio, jornal, você não tem como fazer isso. Eu acho que a mídia exterior, eu super acredito no digital, apoio, acho que em termos de rentabilidade é o grande canal, sem dúvida alguma. De ROI, você está falando? Eu acho que assim, a rentabilidade é bizarra, né? Você não tem trabalho de produção, você pode trocar material a hora que você quiser, enfim, né? E aí você consegue, inclusive, ter comunicações mais curtas, você faz uma comunicação de 7 dias, de 15, de 30, sim. Enfim, você faz comunicação até de um dia, sim. Né? Então, assim, eu acho que essa versatilidade é maravilhosa. Mas eu ainda enxergo muita coisa, assim, coisas grandes, né? A mídia exterior, enquanto grande formato, ela fixa, eu acho que ela tem ainda o seu valor. Acho que ela vai passar pela transformação, mas hoje ela ainda dá um suporte para a mídia digital, entendeu? Não, o estático não vai acabar. Quando a gente começou a fazer os grandes formatos mesmo, de verdade, né, os laterais de prédio, de 300 metros, não sei se é do teu tempo, mas havia na Rio Branco, aqui tinha uma empena, logo na saidinha da Rio Branco, você era visualizado do aterro do Flamengo. Era uma empena de 1.000 metros quadrados. Nossa. Tinha L'Oréal, se eu não estiver enganado, Air France, mas era uma empena gigante. E a gente vê que uma empena grande formato, eu sempre, a minha coisa é essa do grande formato, né? Sempre vê assim, uma empena dessa, tudo bem. O raio de influência dela, segundo a pesquisa, é o raio de leitura. Mas, você vê uma empena da Air France gigante, com aquela modelo gigante, uma comunicação gigante, você leva aquilo para você vai chegar em algum lugar, você vai pôr aquele negócio que eu vi, enorme, que legal, bonito. E de noite era lindo, assim, essa empena era de um parceiro nosso aqui, que inclusive esteve comigo aqui. A empena toda bem iluminada, grande. Aí você vinha de avião à noite, aquela empena já falava, chegamos no Rio. O grande formato, ele tem esse lance, assim, que eu tive aqui com o professor Laércio, você sabe quem é? Sei. A gente trocou uma ideia aqui bacana e eu bati 150 vezes com ele nessa questão. Cara, o recall de um grande formato, bem feito, com uma criação bem bacana, é completamente diferente. Muito diferente. Você vê, nesse caso específico, você estava atingindo pessoas que você nem tinha planejado atingir. Você está atingindo pessoas que estão chegando de avião. E aí, se você tem um randômico, né, que é o digital, né, que ele vai mudando o tempo inteiro, você acaba perdendo talvez uma comunicação, porque é muito rápido, o avião tem uma velocidade X, né, e você perdeu essa galera. Então, assim, eu acho que uma coisa meio que apoia a outra ainda, sabe? Eu ainda entendo que não dá para você fazer uma campanha, por exemplo, excludente, né? Ela precisa ser complementar, entendeu? Porque às vezes você precisa estar naquele lugar 24 horas e precisa ter uma comunicação mais profunda e etc. E quando você tem esse processo randômico, que é o digital, em algum momento, você tem uma certa dispersão, porque você e mais 6, mais 5, depende do que tiver ali. O nosso formato lá, a gente divide 12 slots de 10 segundos.
Porque na nossa leitura assim, não é só a disponibilidade de quantos anunciantes poderão estar ali, mas é a questão da leitura. Quanto tempo aquela via tem de passagem, né? Se é uma via com retenção, eu vou atingir o looping completo com aquele potencial consumidor ali. Então, ele vai ver... A ideia é essa, que o cara veja um looping completo enquanto ele está passando. Então, ele precisa ter uma certa profundidade, ele precisa ter esse timing de troca das mensagens. Renatinha, olha só, a gente tem aqui um negócio que é agradar os amigos. E a gente vai te dar um agrado, que eu vou começar aqui com esse presente. Eu não tenho muito gosto de dar esse. Teve que tocar. Eu não tenho muita... Não é com muita satisfação, não, mas eu sou profissional, né? Aí a gente vai... Como é que abre isso aqui, produção? Olha só, deixa eu dar essa... Deve ser aí embaixo. Olha só. Foi, vai ter jogo domingo. Não, cai fora, não tem como. Aí. Pô, essa camisa é linda. Olha só. Olha só, minha gente. Vai dizer que não é bonita. Nossa Senhora. Ela é linda. Olha isso. Símbolo dourado. Olha lá, ainda bem o quê? Nossa, arrasou. Olha lá, Renata, Dábia. Arrasou. Vamos todos cantar de coração. Não. Esse é um presente de carinho imenso. Muito obrigada, muito obrigada. E esse aqui é um outro presentinho que é o do nosso parceiro aqui, que esse é do coração. Amo essa galera. Eu acho que você também passará a amar a partir desse nosso agrado. Isso aqui é Quênia. Esse foi você sabe que foi um cliente meu há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, quando eu trabalhei na Havana, a Kenner foi meu cliente. Então, esses caras aqui, olha só, se você parar para perceber, eu não sei se está dando para captar ali na câmera, mas tem tudo um shape que é justamente para te dar conforto. Tem um grip que é para você ter assim, a sensação de que você está na nuvem. E você, cara, se você parar para... Você vai usar, você vai curtir pra caramba. Isso, não, é muito confortável. Hoje você não vai ver o jogo do Flamengo, correto? Negativo. Tá. Esquece a minha audiência. De noite você bote aquela sériezinha na TV, pisa nesse chinelo depois do banho e você vai sentir assim, cara, eu tô realmente... achei o produto. É como, sei lá, você está dirigindo um Celta e em algum momento você vai para um Evoque. É um presente do nosso parceiro aqui. Não, eu quero passar para você. É super confortável, assim, eu conheço, adoro, obrigada. Mas eu quero que tu... Que é incrível, eu vou usar. Exatamente. Vou usar. Vai usar e vai falar para a galera super lá incrível. o quanto você gosta disso aí. Tá, vamos guardar muito aqui. Muito bom. Tá? É um presente com todo o amor e carinho que a gente tem por você, Renata. Nós vamos dar ali para a produção. Então, Renatinha, a vida vai passando, a gente vai crescendo, amadurecendo, passando altos e baixos na carreira, vai formando nossa família. Quando a gente forma a família, a gente não tem a menor ideia do que vem à frente, a gente vai desbrenhando a selva e vai evoluindo na vida. Eu acho que você está, talvez, minha opinião, você está assim na tua curva melhor da tua carreira. Eu queria falar assim, cara, como é que você começa na publicidade? Você é formado em publicidade? Como é que é isso? Então, eu fiz faixa e eu me formei para ser relações públicas. Oi. Era o meu objetivo. Eu queria ser RP, eu estava super certa disso. E aí eu conheci o meu marido, que na época era colega de faculdade, e a gente se conheceu, e ele falou, cara, e eu trabalhava na Pontapé na época, então por isso calçado é uma coisa muito íntima, eu trabalhava na Pontapé na época, no departamento de compras, não era nem de marketing, adorava o que eu fazia, tudo certo, mas estava fora da minha área, que eu queria ser relações públicas.
E aí a gente se conheceu porque eu coloquei ele em contato com o cara do marketing e tal, você sabe, você conhece como é que é. E aí a gente ficou amigo, e aí ele falou, cara, você precisa ir para uma agência e tal, não sei o quê, acho que tem tudo a ver com você, de repente você ser atendimento. E aí eu comecei numa agência bem pequenininha, como atendimento. Qual agência? Era The Box, uma agência bem pequenininha. Depois eu fui para Fluxo, aí eu já estava como mídia, e aí fui construindo a carreira. Aí fui para Havana, aí Binder, e aí... Passou por todas, né? Passei por muitas agência agências. 3 você passou? Não, eu trabalhei na DM9, que não existe mais aqui. Thompson você trabalhou? Não, trabalhei na NBS, trabalhei na Reds, trabalhei na Artplan e agora lá na Ogilvy. E na Ogilvy é assim, o teu maior desafio, né? Um puta cliente gigante, nível Brasil. Tem que falar as linguagens. Nível mundial, né, também, né? Ele eventualmente faz publicidade fora do Brasil, então... Mas é um cliente que tem me trazido... eu precisava viver esse momento, né? Eu já tinha uma trajetória, mas ainda não tinha entrado nesse universo de uma conta realmente vigorosa, pública, que tem uma série de processos, né? Os processos são completamente diferentes de uma conta privada. Então, eu acho que eu precisava passar por esse momento. Pintou a oportunidade, eu já tinha feito um trabalho com o diretor de mídia de lá, ele me convidou e aí eu aceitei. E aí está sendo um momento muito bom. Eu precisava fazer essa viradinha e também entender como é que o mercado... Porque a Ogilvy originalmente é uma agência de São Paulo. Então, aqui no Rio, fico eu e mais algumas pessoas, mas o resto da minha equipe toda fica em São Paulo. Então, aprendi a trabalhar também, né, nessa coordenação 100% remoto, né, e flui bem, assim. E o cliente é um cliente muito fácil de lidar, muito parceiro, entende do negócio. Então, tem sido um momento, assim, muito bom. Acho que também essa terapia que eu faço às 4h30 da manhã também ajuda. Total. Então, acho que a cabeça fica um pouco mais no lugar. E aí está sendo realmente um momento muito, muito importante. E qual é a tua visão, assim, o teu cliente, qual é a demanda dele para esse ano? Ele tem um projeto já para a temporada toda? Como é que é? A gente acabou de fazer um estudo de mídia para eles, né, para o ano. Ele vem de um histórico de redução de investimento, então, assim, ele acredita que esse ano, como vai ter a comemoração de 70 anos, né? Então, ele acredita que esse ano as coisas vão dar uma evoluída, assim, financeiramente. Então, assim, eles já pediram uma projeção para a gente, uma estimativa. Então, a gente já fez esse planejamento para eles, mas ainda não definimos as caixinhas, sabe? De campanha, de motivo, o que a gente vai ter. Mas a gente está esperando aí. Foi bom. É uma marca, Petrobras é uma marca, você falou internacional, né, tem ação listada lá na Bolsa Americana, não sei se em outro continente tem participação. É uma empresa gigante e a gente está buscando assim, um entendimento, né, não só nós do que está prestando serviço nesse ecossistema de mídia, né, de publicidade, mas eu acho que o próprio cliente trazer, assim, humanizar mais as marcas junto ao consumidor, participar, ter uma visão engajada em temas importantes. Eu acho que esse é um movimento não só da Petrobras, eu super todos, concordo, né? Eu acho que todos. Quando você pega, por exemplo, uma marca como a Vivo, ela super... muito tempo. Atendi também, na Binder. A Vivo, por exemplo, ela humanizou completamente. Ela trouxe ali, cara, ela não vende mais telefone, ela não vende mais linha, ela não vende mais comunicação. Ela vende status, ela vende momentos, felicidades, o quanto você pode estar naquele momento, sentimento. Então, por exemplo, ela pega o Nadal e bota o cara para jogar tênis e você está na sua casa e a conexão é tão incrível que parece que ele está dentro da sua casa. Então, é isso que ela traduz, né? Mas é um desafio forte para a Petrobras, porque
pô, petróleo, gasolina, não é produto, saído, né? Você tem que sair dessa luz do produto em si. Você não, em tese, você não vai falar mais do produto. Não. Você vai falar de, estamos aqui ajudando você, nós somos uma empresa que traz para você conforto, segurança, não sei o quê, o feeling de bem-estar. Né? Estamos engajados nos mesmos temas, tema social, tema ambiental. É isso. E ESG é o grande negócio, assim, é o grande argumento, e eles vêm esse ano, eu acho que o maior desafio deles é esse resgate da marca também. Eles passaram por momentos delicados, então é preciso resgatar essa força, né? Porque isso, bem ou mal, isso é um mérito nosso, né, cara? A Petrobras é uma construção brasileira, e a gente realmente precisa ter isso muito para a gente. Então, eu acho que esse ano é para isso. Esse ano é esse resgate, restabelecer valores e etc. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente talvez seja esse o caminho. Humanizar um pouco mais, trazer um pouco mais para perto, mesmo que não se venda produtos. Mas dizer o que ela vem fazendo, né, em prol da natureza, em prol de emissão de poluentes, enfim, né, eu acho que esse é o objetivo desse ano, assim, eu acho que desse ano e talvez mais para frente, óbvio, né, porque eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso, mas eu acho que é por aí, acho que é essa humanização. E você, a Ogilvy pegou essa conta nesse ano ou ano passado? Nesse ano, governo novo já. Não, no ano passado. Isso. Porque ano passado interrompeu um ciclo. Isso. De período de silêncio, eles chamam, por conta das eleições. Então, eles ficaram um período sem poder anunciar nada. E aí, começaram novamente em novembro. E aí, se eu não me engano, o contrato começou a vigorar, acho que em julho ou agosto. Lá na Ogilvy e na Propeg, né? Porque é uma conta dividida. E aí eles só começaram realmente a trabalhar mesmo em mídia em novembro. E tu tá felizona nesse momento da tua carreira? Tô. Nesse momento da tua carreira, você olha para trás e fala para Luísa, Luísa é outro esquema. Não, eu acho assim, ela admira, ela tem um viés muito próximo da comunicação, ela é muito inteligente, eu sou super babona, mas ela está galgando o caminho dela, né? Então ela faz... Na publicidade? Não, ela está fazendo economia na UF e ciências sociais na FGV. Então, assim, são caminhos completamente diferentes. Mas ela gosta, ela curte e tal, mas ela preferiu trilhar esse caminho aí, eu dou maior apoio para ela. O conselho que eu daria para a Luísa, que é uma querida, é filha de Renata, é assim, pô, legal pra caramba que ela tá fazendo 2 faculdades, cara, estuda inglês, alemão, francês. Hoje você tem acesso a informações de todos os tipos, muito à mão, né? Cara, vai longe. Ainda que você não use todo esse conhecimento, ele não ocupa espaço, ele vai estar lá dentro de você, né? Não. Ela esse ano ela vai começar a fazer o francês, ela já tem o inglês, vai começar a fazer... Fluente? Tem. E aí ela vai fazer o francês porque a FGV tem uma parceria com a Sorbonne, então ela visa fazer um momento lá na Sorbonne, e aí eu falei, aproveita. Tem que ir. Aproveita que tem pai, mãe, tem todo mundo aqui para dar um suporte e construa a sua carreira sólida, né? Porque também são muitos desafios. A gente sabe disso, a gente ralou pra caramba, e você tem que ser muito criativo, você tem que pensar rápido, né? A gente vive nesse frenesi, e eu falei para ela, faça no teu tempo, não estou exigindo nada que se trabalhe, faça estágio, acho que o momento não é esse, mas que ela estude, tenha foco, tenha objetivo, acho que isso é importante. E ela em algum momento você vai falar, pô, vai para fora, vai buscar carreira lá fora,
Não. A gente já tem conversado bastante sobre isso, a gente já sabe disso. A gente tem visto uma galera. Tem alguém sofrendo na família, mas Esse alguém é você? Não, Reinaldo. É Reinaldo. Mas a gente fala muito sobre isso. Eu não acredito que ela vá construir uma carreira só aqui. Acredito que ela passe. O mundo é global hoje. Outro dia eu estava conversando com um parceiro, tá cheio de brasileiro fazendo coisas bacanas nos Estados Unidos, na Europa. Pô, uma massa de gente para a Europa. A única coisa que atrapalha um pouco a Europa é frio, né? Mas, em geral, o jovem, o juvenil que está lá, pô, vou para a Europa. Ele não pode ir para a Europa ficar pensando no Brasil. Ele tem que ir para a Europa. Vou desbravar, vou fazer, vou acontecer, vai ser duro, vai ser difícil, uma hora vai ser bom, outra hora não vai, então, e vai mudando, mas não ficar pensando no Brasil, né? Porque o cara fica pensando no Brasil o tempo todo. Não. Muito comum isso. Eu vejo um monte de gente que vai para, por exemplo, os Estados Unidos, eles vão para lá e ficam pensando no Brasil e aí quer ter comportamentos brasileiros, não quer assumir a cultura do lugar que está. Você vai para a Alemanha, eu tenho uma parceira que está em Stuttgart, se eu não estiver enganado, posso estar errado aqui, mas assim, você hoje conversa, ela está há 15 anos lá. Se hoje conversa com a Ingrid, que ela é filha de alemão, foi para lá, fala um alemão fluente, foi para lá, ela vive a vida dela alemã, ela é uma alemã. É brasileira? É brasileira, carnaval, samba, futebol, praia, biscoito Globo, mas, cara, quando ela está na Alemanha, ela é uma alemã, vive como uma alemã, faz todo o procedimento profissional de cuidar da vida, parte de cidadã, né, de contribuição dos seus impostos, das suas coisas. E eu acho isso importante, né? Porque senão a pessoa fica pensando Brasil, 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 com aquele pensamento de Brasil, não consegue. E eu acho até que para qualquer carreira, essa relação internacional é importante, né? Porque às vezes tem particularidades de comportamentais de cada país e tudo. É legal você passar uma temporada, é legal você absorver um pouquinho dessa cultura, não só como turista, mas é legal dar uma absorvida, assim, acho que facilita essa comunicação, assim, acho que ajuda bastante. E abrir a cabeça que o mundo é global hoje, global. Né, e você traz, assim, nós que somos da antiga, né, da velha guarda, a gente traz, assim, esse negócio da raiz brasileira. Pô, você não acha que é muito comum a galera viaja e aí, primeiro posto do cara é comendo uma feijoada na Europa? Vai num restaurante brasileiro, cara, você tá pensando Brasil, cara, pensa onde você tá, eu tô em Lisboa, cara, vai comer um puta de um bacalhau, tomar um vinho maravilhoso, né? Eu falo que viajar é o seguinte, você programa a sua viagem, você programa o quanto você vai gastar por dia, e aí você só pensa na moeda de lá, você já comprou, você já fez suas contas, tá tudo certo, viva lá. Esquece, não vou comprar isso, porque se eu multiplicar no cartão, o IOF, não sei. Esquece, cara, você tá lá, vive lá, gasta lá, deixa lá, resolva isso, entendeu? Para você não ficar tão apegado, porque o bacana é você viver. Eu tive recente agora em Lisboa, no ano passado, e eu tenho amigas que moram lá, tem uma que tá morando há 9 anos, tá completamente adaptada, e a outra está há 6 anos, a outra foi no meio da pandemia para lá, ela chegou lá, fechou no dia seguinte, imagina, sozinha, o caos. E se adaptaram, estão super bem, levam uma vida muito tranquila e tal, eu estive com elas, elas sabem das limitações, porque também não é um mar de rosas, também a gente não tem que achar que a grama do vizinho é melhor. Mas aqui também não é mar de rosas. Mas aqui também não é, entendeu? Então, elas têm essa consciência, mas estão adaptadas, estão super adaptadas. Uma trabalha na Disney, de lá, entendeu? Então, no canal, né, da Disney e tal. Então, elas vivem super tranquilas. A outra trabalha na Publicis, de Portugal. Então, assim, todas elas... Que eram de mídia, da área de publicidade aqui, foram para lá. Isso, todas elas. A UGV também tem... Também tem. A UGV tem... Global, sei lá. Todo lugar. Nem sei dizer, mas tem bastante.
Então, assim, é sempre e é rico, né? Uma experiência muito boa, assim. Elas não têm nenhuma pretensão de voltar, mas se tivessem que voltar, também foi uma boa experiência. Sim. Vai viver uma cultura diferente, né? A parte o europeu, inclusive, tem como é tudo muito pertinho, assim, pega um trem, você tá em Portugal, tá em Lisboa, eu tô morando em Lisboa. Esse fim de semana eu vou até a Áustria. Pega um jeitinho, vai até a Áustria, volta, tudo isso. Muito pertinho, aprende os idiomas. Eu tive na Itália, foi, sei lá, 80 e qualquer coisa. E é uma coisa que me causou uma surpresa, né? Que eu estava conversando com um cara que aparentemente era um cara comum, assim, aí o cara falava 5 idiomas. Aí chamou o outro, falava meia dúzia de idiomas. Então, o europeu fala um monte de idiomas. Isso, para a pessoa, você vai somando skills, né? Você vai ficar em qualquer lugar do mundo, você te dá uma porta, uma liberdade de você falar o tempo todo com todo mundo. Não, você chega em Paris, qualquer um fala pelo menos 3 idiomas. Pelo menos, assim. Porque como eles recebem muitos imigrantes, inevitavelmente isso acontece, assim, muito naturalmente. Então, todos eles falam no mínimo 3 idiomas, assim. Eles detestam o inglês, mas eles falam. A tua agência tem determinação externa de formato de comunicação, alguma coisa, não? Ou a administração da Ogilvy Brasil, ela é autônoma nas suas decisões ali? Administrativo, eu estou falando administrativo e criativo. O dia a dia, ela flui como uma agência independente e tal, mas em termos de alinhamento de clientes e etc., é um alinhamento global. Então, por exemplo, GSK, que é um cliente há anos da Ogilvy, ele existe porque ele também é um alinhamento global. Então, eles atendem GSK no mundo inteiro, entendeu? Então, é uma conta que em todas as Ogilvys, ela está presente. Então, assim, né, é mais essa parte muito macro, assim. Mas o dia a dia, a agência tem a sua independência. Administrativo também? De resultado? Tem. Não sei como é que isso é reportado num segundo momento, mas, no princípio, sim. Uma curiosidade particular minha. As agências hoje, 2023, você vê agências que elas, um movimento meio de sístole e diástole, né, em razão das contas angariadas, nas licitações, nas concorrências, ela cresce, diminui. Isso abriu uma frente para aparecerem empresas planejadoras de OH. Como é que é essa lida tua com Eu acho que assim, você vê, na Europa o formato existe, né, o bureau de mídia. Né? Você tem na agência o atendimento, a criação, o planejamento. Aí você contrata um bureau de mídia que ele vai cuidar do jornal, do rádio, da mídia exterior, tudo isso, né? Um bureau. Né? Então é separado. Na Europa funciona assim, é separado, é apartado. Mas o bureau não é somente a questão da compra da mídia? Não é. Porque tem a parte a parte de TV, algumas agências absorvem. Mas a parte dos outros meios, porque são meios extremamente desgastantes para você captar, né? Mídia exterior é desgastante, rádio é desgastante, então eles deixam isso porque reduz o custo deles, né? De pessoal, assim, né? Porque o que custa caro para qualquer empresa é o departamento de pessoal, né? Você tem um custo alto, não tem jeito. Então, assim, você precisa otimizar de alguma forma. Então, talvez tenha sido um formato, já há muitos anos eles adotaram esse formato, talvez tenha sido um formato que otimizasse. Aqui no Brasil, eu acho que o que a gente tem desse movimento hoje, que eu tenho visto, é na mídia exterior e em rádio. Né? Rádio também tem planejadoras de rádio, porque também é um meio que, nossa, quando você tem que buscar uma rádio, lá não sei aonde, não sei o que lá, lá em Pirapora do Norte, cara, dificilmente você vai ter contato com o dono da rádio, porque geralmente você fala com o dono da rádio, né? E aí você dificilmente vai ter esse contato. Então você acaba usando uma planejadora, porque ela já tem esse caminho mais traçado.
E a mídia exterior acaba funcionando assim também. Então, uma planejadora ela acaba sendo um certo suporte. No meu caso, é muito mais difícil de eu trabalhar com uma planejadora. Porque como a gente tem o SECOM, tem todos os, né, todos os processos, não se adequa, né? A gente precisa ir direto e está todo mundo cadastrado, então em 2 minutos eu olho lá, vejo você, vejo todo mundo. Então é bem mais fácil. Vê a gente? Vejo vocês. Vê mesmo? Estão lá. Vê mesmo? Estão lá. Estão lá. Um dia desse até falei com a Raquelzinha, falei, Raquel, faça aí. E aí ela, eu falei, não tô vendo. Ela, não é possível. Aí depois eu achei. Aí tava lá. O planejador, ele tem mais essa lida. Eu não sei o rádio. Eu acho que o rádio até está muito em sinergia com a mídia externa, né? Porque, pô, sei lá, ninguém mais escuta a rádio em casa. Se alguém escuta a rádio em casa, você escuta a rádio no carro, em trânsito, né? E é a hora que você vai estar sendo impactado também pela mídia externa, né? E esse controle ali, essa verificação do rádio, eu exatamente não sei como é que funciona. Tem as empresas verificadoras lá que te dão esse resultado lá de audiência e tudo. Na mídia externa, a gente passou voo cego, não que não vendesse, a gente sempre vendeu, né? Porque a potência dos nossos equipamentos é muito bizarra, né? Então a gente sempre vendeu. Mas de um tempo para cá, não longe, a gente começou a ter um elemento bacana para a gente dar para vocês, que são dados de métrica do nosso trabalho. Então, não importa, não é suficiente eu hoje achar um local legal, conseguir fazer uma contratação de locação num preço legal para obter um preço de venda da mídia legal e ter um fluxo bacana. Eu tenho que fazer todo esse percurso e no final eu tenho que te entregar qualidade. Isso. A qualidade do meu trabalho é te munir de informação pré-compra e pós-compra. Exato. Então, eu ainda não cheguei, você sabe que eu sou um abnegado de buscar coisas, o tempo todo eu fico tentando achar assim. O pré-compra, eu já tenho. Hoje você perguntar para mim quanto de RPs pode te trazer uma empena minha na Taufo de Paiva, eu tenho esse dado lá, eu te dou na hora. Uhum. Você tem alguma ferramenta que você usa lá para fazer o trabalho, GeoFusion, alguma coisa? Não, a gente não você tem. Né? Mas não precisa, você liga para mim. Porque geralmente a gente conta com parceiro. Esse é o grande. A agência conta com parceiro nesse sentido. O veículo vai ter que mudar a cabeça, não tem jeito. Não tem cara. jeito. Quem não tiver isso fica para trás, é diferente. E é o que a gente está tentando fazer o tempo todo, é buscar assim, eu falo lá dentro da companhia, gente, a nossa vitrine é a nossa entrega. Essa é a nossa vitrine. Sabe quando você está passando, sei lá, numa avenida Oscar Freire, e aí passou aquela vitrine daquela loja bonitona, aquele modelo bonitão, você olhou ali, estimulou a compra. O nosso trabalho é a mesma coisa. Eu tenho que, até o final do processo, te entregar um negócio que seja bonito, agradável, que você vê que o resultado veio. E aí está faltando só um negocinho, que é assim, a constatação de tudo. Eu falei isso com o Laércio ficou pé da vida. Mas a metodologia... Não, show. Mas você está falando como se estivesse falando para a Renata, não para o Antônio. Porque o Antônio, eu quero saber assim, o meu planejamento, eu tenho aqui os dados, tal, vai ter fluxo, impacto, o GRP. Agora, no final, eu vou te dar uma fotografia profissional. A gente tem que até é o meu próximo convidado, é o pessoal de cheque, um garotão que começou menino, fazendo trabalho de manutenção manual, assim, hoje está nessa pegada, e a gente ajudou ele ajudou nós. E assim, o troço foi evoluindo, é uma baita empresa, Mediaset, e a gente dá ao nosso cliente esse trabalho. E só está faltando isso. Eu tentei agora um sistema do Jaron, que é para capturar por vídeo.
Só que eu estou encontrando discrepância nos números, sabe? Eu tenho número de BGE, eu tenho número de 7RI, eu tenho número que quando eu boto a câmera, esses números estão muito distantes. Então eu nem uso, não vou mostrar dado distante, porque não vale a pena. Tem algumas empresas que estão tentando também adotar esse o pós-venda completo, né? Eu comecei comprando, sei lá, 120 mil impactos e eu entreguei 150. Que me deu esse número? O que aconteceu, né? Então, a gente ainda está nesse momento. E aí fica, bota uma câmera ali com infravermelho, quantas pessoas passam, não passam, mas quem é esse cara? Ele é acima de 50? Ele é homem, mulher? Não tem como você identificar, né? Mas vai chegar lá. Eu acho que vai. Por enquanto é só o vulto e você computa as passagens e está tudo certo. E computa também a frequência, né? E a frequência, exato. Então o cara passa ali, não sei quantas vezes, está tudo certo. Mas provavelmente ou vai se trabalhar através de calor, não sei como é que vai ser, entendeu? Se vai ser um calor que vai definir que é a mesma pessoa e, quem é esse cara? Ou se a gente vai ter alguma conexão, sei lá, com o GPS do carro. Não sei. Eu estou, assim, viajando. Eu acho a tecnologia vai resolver isso. Ela está caminhando muito rápido. Eu comecei a fazer isso em 2015. Né? Eu fico tentando achar as coisas assim para fazer. Né? Comecei a fazer isso em 2015, através do aparelho celular. Aí funcionou meia bomba. Funciona. De uma certa forma, sempre, qualquer dado que você traz, sim, ele é sempre importante. Ele pode não ser absoluto, mas ele é sempre importante, né? Mas a gente não pode ficar satisfeito com o meio termo. Então, vamos continuar. Isso aqui não atendeu. Tem a história do celular, que a própria Geolock, né, que é uma das opções de compra do próprio Google e tal, que é uma compra por geolocalização. Você consegue estabelecer um ponto e quem passar naquele ponto, você consegue ter essa noção, né, no digital. Talvez isso trazer para a mídia exterior, mas ainda não está afinado. Porque falta uma coisa, entendeu? Está faltando. Sabe o que falta? O olho no olho, como é que se diz? O eyeball. Bola do olho no meu anúncio. O dia que eu conseguir traquear isso, aí eu dou por satisfeito, entrego a empresa para os próximos tomarem conta e vou relaxar. Eu acho que a gente vai conseguir, assim, acho que vai chegar nessa evolução. Ainda não tive essa noção se isso acontece lá fora. Ainda não. Entendeu? Não consegui alcançar, porque eu já pesquisei também, eu sou super curiosa, já pesquisei. A tecnologia é cara, né? A tecnologia, você comprar tecnologia é muito caro, desenvolvimento tecnológico é muito caro. Então, o mercado precisa absorver, senão... Mas vai sair alguma coisa daquele Vale do Silício ali, vai sair um negócio ali, não é possível. Já está evoluindo. A gente tem um parceiro que é de uma empresa que faz, tipo um hunter unicórnio, né? O cara buscando as startups. Cara, eu vejo cada coisa que é genial, né? É genial. E não é uma, duas. Deve ser maravilhoso. São startups, assim, 200 startups que são alavancadas com investimento, com tudo, para que algumas delas vão realmente aparecer, resolver problemas, né? Como esse, por exemplo, que eu estou te falando. Eu acho que nem a televisão consegue exatamente te dar essa resposta que eu pretendo ter um dia no meu meio. Que é assim, a Renata viu o meu anúncio. Eu vou falar para o meu anunciante, a Renata viu o meu anúncio, com precisão. Eu acho que a informação vai sair, de fato, daquele negocinho que anda colado na gente, no celular, não tem jeito. A informação vai sair dali. É ali que está teu nome, ali está tua idade, ali estão suas preferências. Exatamente. Quantas vezes você já não abriu um Instagram da vida, um Facebook, e foi impactado por um negócio que você estava, começando a pensar. É um negócio muito doido, né? Ele tem captação por microfone, enfim, né? Então, assim, eu acho que é dali que sai essa personalização, assim, né, da comunicação. Acho que é dali que sai, assim. Certeza. Isso vai personalizar o relatório final que eu vou te dar. Eu vou dizer
qual foi a maior abrangência, feminino, masculino, 45 mais. Exato. Eu vou te dar informação sólida, né? E eu acho que a gente vai chegar um dia lá, né? Cara, um dia desse a minha filha tem 20 anos, né? Então ela não viu algumas mudanças. Ela meio que já nasceu, cara, com celular, sem vitrola, sem nada, né? Assim, né? E a minha geração, a sua geração, viu muitas evoluções, né? Impressionante como a gente saiu de uma vitrola, foi para um toca-fita, do toca-fita, a gente foi pro CD, do CD pro videoplay, do videoplay pro MP3, e não sei o que. A gente foi, né, uma série de evoluções. Aí ela virou e falou assim, nossa, eu tava vendo aqui, ela tava vendo alguma série, alguma coisa, sei lá. Ela falou, nossa, eu tava vendo aqui, cara, o fax é genial. Eu falei, pra mim, o fax é, assim, a tradução da genialidade. E eu acho que é isso, assim, acho que a gente algum dia vai virar e falar assim, puta, isso aqui... A gente não achou que isso fosse acontecer e aconteceu. Você é do tempo que discava telefone no... Tinha um fio agarrado. Você sabe que eu sei o número do telefone da minha casa, cabeça, na época de né? discar. Muito louco, muito louco. E aí vai evoluindo. Hoje a gente tá aí um telefone cada dia maior. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro celular. Eu também. Era um StarTAC PT50, 500, sei lá. Era um tijolo. Entendi assim. No peso, enfiava no bolso. Assim, ele foi diminuindo as pessoas. Botava até no cinto, né? Tinha um negócio para prender no cinto. Evoluiu a bateria, e ele foi diminuindo de tamanho. Isso, foi ficando mais fininho. Não, passei por tudo isso. Então, você falou uma coisa importante, que o celular ele vai contribuir. Não é o celular, é a tua assinatura, não é o aparelho, é a tua assinatura, ela vai contribuir muito para essa questão da gente trazer números efetivos para tomada de decisão, né? E a gente precisa aperfeiçoar algumas coisas, inclusive diploma legal, né, do LGPD, por exemplo, que hoje, pô... A gente precisa sair desse tá muito amarrado, né? Um curral, exatamente, é um curral. Eu quero ter acesso a tudo, mas ao mesmo tempo eu quero que ninguém me acesse. Você tem que uma coisa... né? Os dados, eles são... a coisa mais importante hoje são dados, né? São valiosíssimos, assim, são valiosíssimos. Você vê que hoje eu uso só o celular. Então, ele tem a minha carteira de habilitação, ele tem o documento do carro, ele tem meu plano de saúde, ele tem tudo, tem minha vida inteira ali, entendeu? E se eu perder ou se eu for roubado, isso está numa nuvem e eu vou conseguir resgatar e fazer tudo de novo, né? Tem cartão do banco, eu não uso nada, eu uso tudo no celular. Assim, tudo, eu uso tudo. Cartão de crédito, cartão de débito, tudo eu uso no celular. A carteira perdeu a serventia para mim, tanto que eu geralmente fico sem dinheiro, pego do Reinaldo, que ele é a única pessoa que eu conheço que saca dinheiro. E aí eu vou lá, ele é meu caixa 24 horas, aí é isso. Mas eu uso tudo no celular, assim, eu me adaptei completamente. Acho que também, na nossa profissão, eu acho que se adaptar é muito natural, né? A gente é muito conectado com a evolução, né? Se a gente não acompanhar, a gente fica muito para trás. A gente é atropelado, assim. Eu acho que a nossa profissão, ela é muito próxima à tecnologia, à evolução, a tudo isso. Se a gente não acompanhar, a gente morre na praia. Diferente de outras profissões, que até, obviamente, acompanham e tal, mas não exige essa argumentação tão profunda quanto a nossa, assim. Eu acho que a gente... Você acha que isso afasta as pessoas, aproxima as pessoas, ou nem lá nem cá? Cara, eu sou uma pessoa que adoro meu celular para ter todos esses recursos, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de viver. Eu gosto de gente. Mas você é o tipo da... isso. Eu gosto de gente. Você fala, liga, troca ideia. Eu saio, vamos tomar um café, não importa. Eu gosto de estar com gente, eu sempre gostei de gente a minha vida inteira. E gente, para mim, não tem sexo, tem cor, tem nada, é gente. E eu gosto de estar com pessoas. Então, o celular, para mim, é um bom recurso para eu chegar a qualquer lugar muito rapidamente, tá tudo certo, legal, ele tem a função dele, mas não anula a função da gente estar aqui
cara a cara. Face to face. Eu vendo o teu olho, eu vendo como é que estão suas veias, se você está nervoso. Todo dia. Entendeu? É muito diferente. Eu falo isso todo dia, Renata. O pessoal fala muito, o WhatsApp, pô, é uma revolução, né? O WhatsApp é bizarro. Bizarro. Você fala tudo, transfere tudo. É bizarro o WhatsApp. Mas eu falei, Renata, amarra o sapato assim, pega o barbante da direita, passa para a esquerda, vai, pô, não, da esquerda para a direita, no primeiro buraco, não, segundo buraco, terceiro, cara, na quarta que você não entendeu, eu falo lá dentro da companhia. Cara, passa a mão no telefone e fala, porque você pessoalmente é outra coisa, cara. Exato. Eu pratico muito isso, pratiquei isso a minha vida inteira, faço com que a minha equipe pratique. Esse teu time está no Rio? Tá... São Paulo. E aí elas estavam... Algumas reuniões já foram promovidas assim. Elas cheias de dúvida, eu falei, cara, bora matar isso numa conversa, porque o e-mail meio que virou um e-mail chat, né? Eu viro para você e falo assim, Antônio, me dá essa xícara azul, aí você responde o e-mail. Depois, quando eu acabar aqui de beber o café, não, mas eu preciso agora. Aí você responde. E fica nesse, né? Eu chamo de e-mail chat, né? Uhum. E ninguém resolve nada. Então, assim, muitas vezes eu falo para cá, para de e-mail. Vira e fala assim, podemos falar? Passa a mão no telefone, liga, troca uma ideia, porque às vezes, cara, é a forma da pessoa falar e o jeito que você escreve nunca é o jeito nunca vai chegar que lá, a pessoa vai ler, entendeu? Cada um tá numa vibração diferente. Então, às vezes você me deu bom dia, eu tô achando que você me deu bom dia, entendeu? Então, eu sinto falta, assim, eu pratico muito isso, muito, muito. Eu falo bastante no telefone. Eu sou da antiga, eu uso o WhatsApp, eu me dou muito bem com tecnologia, eu sou um pouco mais com mais idade, mas eu me dou muito bem com ele, eu amo, toco a vida, mas, cara, eu acho que nada substitui te encontrar. Até uma coisa que é uma crítica, né? Que antigamente, por exemplo, lá na UG de São Paulo, tinha um puta de um lugar assim, grandão, parecia um restaurante cheio de mesas, onde os veículos... recebiam. Os caras se recebiam, os veículos e tal, trocavam ideia ali, tinha um café, tinha um negócio. E não tem mais, né? Eu acho que não. O contato pessoal, ele sumiu no nosso negócio, né? Em razão da pandemia, muito, né? Em razão, assim... O online ele veio para ficar. A pandemia fez o online veio para ficar. Então, não haverá aquele mundo anterior, não haverá. Não. Mas, cara, pega esse questão especificamente, sei lá, a Ogilvy criou o Bar Ogilvy, onde o mídia vai... Hoje você vai falar com um mídia em qualquer lugar, muito provavelmente você não vai falar na agência. Você vai falar, vamos encontrar ali, a gente toma um café, ou vamos almoçar, ou vamos sair para não sei para onde. Isso. Né? Você não tem mais aquele lugar ali da batalha campal, né? Do umbigo, um no outro, essa vivência, calor humano, olho no olho. Né? Não tem, eu acho que sempre faz falta. Também é outro assunto que eu sempre falei, para quem sempre trabalhou comigo. Cara... faz parte do nosso escopo de trabalho receber veículo. Numa conversa, porque você tem uma geração de um tempo para cá que simplesmente não tem relação com o veículo. Então, quando dá um grande problema, ele fica em pânico, né? Então, o que a gente tem feito, o que eu sempre insisto cara, se aproxime do veículo. Porque muitas vezes o veículo vai ser seu parceiro. Ele vai te ajudar a resolver o negócio. Ele vai conseguir comprar aquela briga junto com você, entendeu? Ou ele vai te trazer uma novidade, ou ele vai te trazer uma outra opção, um outro olhar, enfim, né? E eu insisto muito que faz parte do nosso escopo, sim, de trabalho, a gente falar com o veículo. Porque existe uma vertente, uma galera que não fala, não tem essa relação. Mas isso ele vem formado dessa maneira? Ele é cuspido da faculdade já com esse pensamento? Mas é porque esse cara ele já começou com o WhatsApp, entendeu? Então ele já não tem o contato humano, né? Ele já começou no mercado de trabalho assim, né? Então ele já não tem o contato humano. Ele não teve o que eu vivi lá atrás, que era receber o veículo na agência,
Aí você ficava ali uma meia hora. Ouvia todos, né? Ouvir. São pessoas, do outro lado tem pessoa, Exato. né? Não é uma máquina, tem uma pessoa do outro lado. Exato. Essa galera com a sua sensibilidade, com as suas necessidades, com as suas dificuldades. Que eu entendo que a gente precisa ter velocidade no nosso dia a dia também. A evolução fez isso, né? Hoje você trabalha muito mais em termos de volume. Você trabalha muito mais, talvez, do que alguns anos atrás. Em termos de volume, não é de tempo. Mas em termos de volume, você trabalha muito mais. Porque são uma série de processos, né? Tem tanto casamento para acontecer que até você entregar tudo é um volume muito grande. E aí eu entendo que algumas pessoas achem que, por conta desse volume, elas não tenham tempo. Só que é o contrário. Quando você tem muita coisa, você tem que parar, pensar, respirar. Para um pouco, vai dar uma volta, vai. Eu viro e falo, gente, tá cansado? Vai tomar um café, vai na varanda, toma um banho, sei lá. Grandes ideias surgem no chuveiro. Então, assim, dá um tempo, depois você volta a trabalhar. Que aí a sua cabeça vai estar mais tranquila. Então, e é uma galera que ainda não tem, mas eu acho que é uma questão mesmo de experiência, né? Eu acho que aos poucos também eles vão aprendendo. E aí eu acho que vem o grande ponto, que é o ponto super importante, né? Principalmente na publicidade, porque hoje você tem poucos profissionais, viu? Assim, tem muita gente que saiu do mercado, tem muita gente que não quer, por exemplo, a minha área, que é mídia. Tem muita gente que não quer, que faz publicidade, mas quer ser criação, planejamento, outras áreas, né? E você não pode perder esse cara. O cara que está ali, você tem que fazer ele gostar de mídia. Você tem que dizer para ele o que é o bacana de ser mídia, né? Bom, o mídia é o que roda a manivela na agência, né? Roda e roda muito, né? Roda muito a manivela. Por isso que eu acho que deveria dobrar o seu salário. O mídia deveria ter o maior salário. Férias de 60 dias. Porque é uma responsabilidade muito grande você lidar com dinheiro, né? É uma responsabilidade. E quando a gente estudou publicidade, na verdade, a gente não tinha essa pretensão, né? Quem fez publicidade queria ser criação, né? Vamos combinar? Todo mundo faz publicidade. Ninguém vira e fala, vou fazer publicidade porque eu admiro ser mídia. Não, ninguém nem sabe o que mídia faz, enfim, né? Você só vai saber quando você está dentro do mercado mesmo, dentro da agência. Mas você precisa traduzir isso de uma forma boa, cara. Muitas vezes o mídia ele é extremamente criativo, né? Dentro dessas 4 linhas de mídia, ele é um cara criativo. Então, assim, muitas vezes você tem ideias geniais que você consegue aplicar. E aí você chama a criação junto para botar aquilo em prática, porque você não sabe mexer nisso, e vamos nessa. Então, assim, é preciso ter paixão pelo que faz, assim. Eu acho que qualquer assim, coisa, né? Eu gosto muito, assim, eu enxergo os resultados do meu trabalho, então por isso eu gosto, eu me divirto, muitas vezes eu estou me divertindo. É claro que o dia a dia é pesado, como qualquer trabalho. Você acha que o mídia está cada vez mais fazendo o trabalho de 2 mídias, de 3 mídias, um mídia fazendo trabalho de 2, de 3? Eu sou gerente, a tecnologia vai aumentando, então você vai fazer isso tudo. Você falou do volume, né? Que é uma coisa assim, a gente lida com dados, números, qualquer empresa, né, de um portezinho qualquer assim, você já começa a lidar com uma série de informações, né? A gente aqui, como eu te falei do início, tem essa pretensão de trazer informação bacana para essa galera que está vindo atrás aí, nos novos, né? É tributário, é fiscal, é contabilidade, parte trabalhista, é uma montanha de informações. Você vai ter só parte dessas informações? Não, eu sou daquele que eu quero saber tudo, eu vou aprendendo tudo, vou entendendo tudo. O meu advogado fala alguma coisa, eu não aceito ele tomar o timão do meu barco e falar 50 graus para Nordeste. Não é assim. Calma aí, me fala, você acha que é Nordeste? Então, me manda aqui deixa eu analisar se é Nordeste mesmo que está na rota. Sim. Então, eu faço isso com tudo, inclusive com médico, advogado, contador, com tudo. Mas, assim, é característica, né, que está se perdendo. Quando eu falei negócio de estudar,
Pô, estuda. E aí não é só estudar, eu vou estudar ciências sociais. Não, eu vou estudar. Na sua vida vai aparecer diversas coisas. Em que hora se aplica, Pô, né? estuda aquilo, cara. Estuda. As informações estão aí à mão. Vocês jovens têm essa chance. Eu não tinha. É isso. A gente lutava para buscar caminhos de se informar. Na minha época, eu falo negócio de enciclopédia Barça. Isso te diz alguma coisa, cara? Pô, era papel, eram uns maçaroca de 1,5 kg, papel. E hoje se fala assim, qualquer informação, pô. Joga ali no Google. Qual é a população Pai dos burros, de Auckland, na Nova Zelândia? O cara já sabe a população, o perfil, sabe tudo, o que é, o que não é. Então, assim, estuda essa parte de gestão, do meu lado, assim, gestão de empresa, também é dado pra caramba. E vocês ali da mídia, eu brinquei no início aí da planilha, né? Você tem todos os skills de gestão de uma... Office na veia, né? Na veia, né? PPT e Excel é com a gente mesmo. Mas assim, eu acho que o pior, assim, o mais pesado do nosso dia a dia é o que talvez também deixe a gente com muito volume, não é só a parte de executar, de fazer, né, acontecer, de planejar, de nada disso. Só que eu estava um dia desse conversando com o meu diretor que eu falei assim, bicho, a gente tem 5 pontos de contato. A gente fala com atendimento, a gente fala com cliente, a gente fala com financeiro, a gente fala com veículo e a gente fala com planejamento. Aí às vezes a gente fala, entendeu? Aí às vezes a gente fala com não sei, assim, os 5 pontos de contato já acontecem. Então, assim, são muitos pontos de contato. Olha quantas pessoas a gente fala por dia. São muitas pessoas e cada um vai perguntar uma coisa, cada um responde uma coisa. Então, o mídia hoje, ele é uma super raiz, assim, da agência, a manivela mesmo. É ali rodando, fazendo toda aquela máquina rodar. É uma loucura. Então, imagina, aí eu tenho que falar com essas 5 pessoas, todo dia, né? Trocar 5 ideias diferentes. E aí eu ainda tenho que produzir, né? Porque não vou ficar só ali no e-mail, nem só na conversa, eu preciso produzir. Então, assim, o tempo acaba sendo inversamente proporcional, né, à necessidade. Então, por isso, fica muito volumoso o trabalho, porque também a gente tem que parar, tem que fazer todos esses links e etc. E eu acho que, assim, acho até que a gente se vira bem. Eu acho que aí vem o trabalho realmente de gestão, que isso é uma coisa que eu acho primordial para qualquer empresa, qualquer cargo, qualquer tudo. Se você não tiver um líder, se você não tiver um olhar de gestão, e aí um olhar de gestão existe para você descobrir talentos, existe para você, de repente, descobrir que uma pessoa não está apta dentro daquele cargo, de repente a pessoa simplesmente não se adaptou à mídia. Isso pode acontecer. O cara, de repente, ele fica muito melhor. Eu já tive um estagiário que eu tinha uma super dificuldade com ele, e aí chegou uma hora que eu virei para minha gestora e falei, cara, eu acho que ele está na posição errada dentro da agência. Não é mídia. Não é mídia, ele não tem esse skills. E aí ele foi para a parte de redes sociais e tal. E, cara, brilhou. Brilhou. Então, assim, aí vem o trabalho de um gestor, porque as emoções também, né? Você tem uma galera nova, então as emoções são todas à flor da pele. É uma coisa que sai do lugar e você tem que estar ali, né? Você tem que estar junto, mesmo à distância, mesmo por vídeo, que é o meu caso, né? As meninas ficam em São Paulo, eu fico aqui. Você tem que mostrar apoio, demonstrar apoio. Mesmo na Artplan, quando eu estava aqui, a gente trabalhava em home office também, e eu ainda assim prezava muito por isso. Eu acho que é daí que você vai conseguir fazer com que as pessoas realmente trabalhem de uma forma a roda girar, entendeu? Porque se elas estiverem mal de cabeça, a roda não gira. Então, acho que o trabalho do gestor também é um trabalho muito importante. Muito importante. Esse aspecto da motivação do time, fazendo um paralelo aqui com um time de futebol, né? Você bota lá o Vasco não, porque o Vasco não tem...
vamos falar de futebol, vamos usar outra coisa, natação. Tem 1 ou 2 pernas de pau lá, mas você pensa no Flamengo, tem 25 jogadores de nível lá em cima. Sim. E como é que você faz para manter essa turma toda motivada, né? Não adianta só Red Bull, né? Não adianta Red Bull. É o que você falou, de gestão e o principal, esse gestor, ele ter essa visão humana, né? De enxergar a pessoa como uma individualidade, né? E entender ela como pessoa, ela como coletivo, e trazer no teu time, por exemplo, no meu time lá, é a mesma coisa. A gente tem que entender cada pessoa e entender ela no composto total, como é que funciona, como ela se relaciona com as coisas. E aí uma coisa assim que, para mim, né, eu sempre fiquei pensando assim, na hora da vitória, né, porra, fez gol, Gabigol, ou na hora da derrota. Durante o jogo você não vai ver como o emocional das pessoas vão funcionar. É na derrota e na vitória. Isso. Em geral, ninguém conta a derrota, só conta a vitória. Né? Que eu fiz, que aconteceu. Mas e na derrota, como é que funciona? Então, assim, eu como gestor lá do meu time lá, a galera, você sabe, tá lá, porra, o pessoal começa pequenininho, vai até aposentar, né? E eu fico sempre assim, pensando assim, o cara é uma pessoa, cara, tem as dificuldades dele, quando chega em casa, tem as coisas dele de família. Eu tenho a ver com a família dele? Não tem nada, eu tenho a ver com ele, mas assim, eu entendo ele como uma pessoa e aí passo a ser aquele negócio que você falou do contato humano, né, de calor humano, você... Empatia, né? Empatia. Empatia, assim, acho que essa é a grande palavra da vida, assim. Você precisa se colocar no lugar do outro, mesmo que você não tenha nada a ver com o seu estilo de vida, não importa, assim. Você precisa enxergar o ser humano, assim, e entender que muitas vezes ele tem uma limitação de tempo de trabalho. Às vezes o cara só produz 4 horas, mas ele produz muito. E você não pode jogar essas 4 horas fora. Exatamente. Você pega e fala, cara, o cara vai trabalhar 4 horas. As outras 4 horas eu vou administrar. Eu vou botar ele num trabalho burocrático. Mas eu preciso usar a criatividade dele nas 4 horas. Nas 4 horas o cara voa, brilha. Mas você tem que ter essa percepção. E você só consegue quando você tem empatia. Quando você se coloca no lugar do outro. Você tem que passar isso para frente. Você, Renata, ensinar outra pessoa, assim como eu, Antônio, tem que ensinar outra pessoa, porque aí só eram 4 pessoas, essas 4 ensinam mais 4. Isso. Eu vou te contar uma historinha. Eu tenho um menino lá que trabalha lá em casa, cuida da parte de jardim, menino espetacular, habilidoso, motivado, a fim de fazer as coisas. Você fala, faz isso, ele vai lá e faz, ele não discute. Mas quando ele entrou, em razão da gente viver um país com uma legislação trabalhista absurdamente confusa, eu entendo isso, né? Na hora que eu estou recrutando, eu entendo. Aí admitimos, o cara começou, aí um dia ele vira para mim assim, seu Antônio, qual é o meu horário de trabalho? Eu falei, cara, tu não tem horário de trabalho. Ele já, como assim eu não tenho horário de trabalho? Não, você não tem horário de trabalho. Não, mas qual é o meu horário? A que hora que eu tenho que chegar? Que hora que eu tenho... Você não tem hora nem para chegar, nem para sair. Mas qual é o horário de trabalho? E eu entendo, né, a perspectiva dele. Eu falei, cara, presta atenção. Pelo CLT, você tem que me pagar pelo que eu te remunero. Você está me vendendo serviço por 44 horas de trabalho semanais. Mas I don't give a shit quanto tempo de trabalho você vai trabalhar. Você não é um segurança, um guarda-vigilância. Não é esse o teu negócio. Então, chega, faz o teu trabalho e acabou o seu trabalho. Sai e vai embora. Se o seu trabalho for ruim, você vai ser demitido por isso, não pelo horário de trabalho. Exato. Então, entenda uma coisa. Eu nunca vou te falar assim, o horário é esse, você entra, sai, tal hora. Para mim, não faz a menor diferença. Mas se a presidenta lá falar que o teu trabalho está ruim, que o que você foi pago para fazer não foi atendido, aí, cara, o cara entendeu. Hoje a gente tem um relacionamento fantástico. É exatamente o que você falou. O cara
é um monstro. Eu tenho uma moça que tá aí comigo... chega agora um puta sol, 40 graus, e o cara tá, sei lá, escondido em algum lugar lá, eu nem vejo, né? Eu tenho uma moça que tá comigo há 20... Luísa tem 20, ela tá comigo há uns 23, 24 anos. Ela chega para trabalhar às 5h30 da manhã. E ela vai embora 11h30, meio-dia. Não tem discussão lá em casa. Abraços. Fez o teu? Fez o teu. Minha casa tá limpa, a comida tá ajeitada. Pé de pé. Não preciso, nem quero. Né? Menos gente dentro de casa, até melhor para não dispersar. E é muito fácil esse lidar com ela por isso, porque não tem discussão. Ela estabeleceu isso e eu concordei, falei, beleza, é ótimo, já chego, já tá tudo arrumado, minha casa tá limpa. É genial. E pronto, e a gente se adaptou e tá tudo certo. Acontece a mesma coisa no teu esquema lá de produzir o teu trabalho lá de compra de mídia, de tudo. Exato. Você não precisa estar ali na frente do computador 24 horas por dia, não faz nem xixi, não bebe água. Aí, pô, às vezes você fica ali e não faz nada. Entendeu? Não produz nada. Levanta. Pô, quer ver meia hora de série? Vê meia hora de série, com tanto que isso sirva para alguma coisa bacana. De série, mas você chegou a ter que me entregar essa caneca. Isso. O prazo é esse. Tá bem feito, tá otimamente feito. Isso. O prazo é esse. Beleza, cumpre o prazo, assim. E eu acho que um bom gestor, ele enxerga isso, né? Ele tem que enxergar isso. Pessoas têm horários diferentes também, por exemplo, eu acordo 4h30 da manhã, meu marido acorda mais tarde, a menina que trabalha lá na agência também começa mais tarde, entendeu? Cada um tem o seu horário, você precisa respeitar isso. Uhum. Você também não pode exigir que, as pessoas 8 horas da manhã estejam desesperadas, às vezes não é o perfil, espera um pouco, deixa a engrenagem, mas aí de repente ela fica até mais tarde, entendeu? Eu me desconecto mais cedo, ela segue um pouco mais, enfim, você precisa tentar ter essa maleabilidade. Eu acho que as empresas precisam enxergar isso também, sabe? Principalmente com esse novo modelo de trabalho, essa coisa remota, eu acho que é necessário esse tipo de visão, assim. Porque eu acho que muitas vezes você tem pessoas geniais que só funcionam a partir de 4 da tarde. O cara só pega no tranco de 5 horas da tarde, 6 horas, 8 horas o cara tá... 8 horas da noite o cara tá brilhando. Putz, aí você perdeu o cara, entendeu? Porque o cara teve que cumprir as 8 horas dele. Aí você perdeu a genialidade do cara. Então, acho que a gente tem que ter essa atenção, sabe? Individual. A gente precisa respeitar isso. Acho que isso vai acontecer em algum momento, mas é isso. Eu tendo a pensar que assim, o Getúlio Vargas fez uma consolidação das leis trabalhistas lá atrás. Já começa o seguinte. Assim, o cara faz uma legislação, o cara cria um projeto de lei, em geral ele vai escrever mal. Uhum. Vai escrever uma coisa querendo dizer outra e as pessoas vão entender uma terceira diferente. Aí você tem, entre um contratante e o contratado, tem alguém que diz que como vocês devem se relacionar, que é a CLT. Uhum. E eu acho isso muito horrível. Eu acho que a CLT ela tem que dar espaço para as tratativas pessoais. Assim, qual é a negociação? Vamos sentar aqui. Vai ter distorção? Vai ter distorção. As distorções você corrige, mas não tentar padronizar massa de padeiro para todo mundo. Eu tive vários caras que trabalharam comigo, assim, mas aí tu vai se ferrar porque o cara vai para o Ministério do Trabalho. Eram muito poucos, mas eram caras que eu falava assim, vem cá, senta aí. O que tu quer fazer? Quero fazer assim, vamos combinar assim, assim, assado? Vamos combinar, aperta de mão. E funcionava do início ao fim, até o dia da pessoa ir embora, ela cumpria isso num aperto de mão. A pessoa cumpria porque era uma pessoa boa, que estava afim da mesma coisa que a gente quer trabalhar e produzir, não estava afim de recursos, de coisa. E tem tinha um percentual que passava por cima do que a gente combinou, mas era um percentual muito pequeno. E eram pessoas que depois você fala assim, essa pessoa nunca mais eu vou confiar num trato de aperto de mão com essa pessoa. Tem pessoas que você precisa se resguardar mesmo. Eu acho até que a gente reconhece.
É que a gente, muitas vezes, a gente fica, putz, será? Mas esse será, esse ponto de dúvida, já responde muita coisa. É por isso que eu acho que ainda precisa ter isso. Assim, porque você reconhece o outro. Você reconhece, cara, não tem jeito. O cara que olha para baixo quando tá falando com você, o cara que... São detalhes, nuances, tem que ter feeling, tem que saber. Não quer dizer que ele não vai trabalhar com você, mas você trabalha dentro das 4 linhas ali com o cara, tudo certo, só para você se garantir. De repente o cara produz legal e tal, mas o dia que acabar o relacionamento, o cara vai para cima de você, enfim. Mas eu acho que você consegue perceber isso antes, sabe? E é isso, você tem que ter esse feeling, assim. Acho que a experiência traz muito isso. Deixa eu te falar uma situação. Vamos para pauta ambiental, né? Pauta forte. Brincadeirinha. A gente tem o meio ambiente, né? A pauta, a Amazônia, mata, meio ambiente, tal. Vamos para o micro. Nós vivemos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, até hoje, aqui no Recreio dos Bandeirantes, não tem esgoto. Né? O Rio de Janeiro está falando com o outro parceiro aqui, a nossa mata nativa, nós temos um restinho de menos de 20% de mata nativa. Aí a pessoa vai, faz um condomínio, planta palmeira imperial, palmeira rabo de raposa, essa árvore aqui é linda, aquela lá. Amendoeira, foi uma época da amendoeira, tinha uma época também das casuarinas. A casuarina, se você não sabe, vai cortar uma casuarina gigante. Vai cortar uma casuarina gigante, mas uma casuarina, ela é uma árvore gigante que faz um guarda-chuva, e esse guarda-chuva, ela deixa cair alguma coisa ácida, que não nasce nada em volta a não ser casuarina. Então, nos tempos que a gente vinha pegar onda aqui no Recreio, na Macumba, assim, era só casuarina, não sei se você lembra disso, que não é nativo. E aí a gente estava lá, no ano passado, bolamos uma história de dar alguma coisa a mais. Você vai me comprar mídia, mas eu vou te dar alguma coisa. Eu vou te dar mídia e vou fazer alguma coisa nessa questão no caso, foi a questão da mata de restinga da praia, que ia parecer bacana, né? Petrobras está junto disso. O quê? Restaurando mata ciliar de lagoa ou ou restinga de praia. Me fala você, eu fui no caminho certo e bati na trave, não tinha trave, o caminho não estava certo? Eu acho que... E aproveita e responde assim, se isso tem engajamento lá no teu cliente. Eu acho que é uma questão de necessidade. Eu acho que tem um parceiro digital que também está bem voltado para esse momento, né? E aí ele fala de gases poluentes e tal. Então você compra a mídia e aí você tem uma redução de emissão de gases poluentes, enfim, tem toda uma compensação de carbono, né? Isso. E aí, eu sou muito a favor disso. Eu acho que para as marcas isso traz uma outra camada. Lá na Canoa, por exemplo, a gente pratica, eventualmente, a cada 3 meses, a gente faz a limpeza da lagoa. Enfim, aí tem um dia, né, que a gente vai com o catamarã e aí vai fazendo essa limpeza e tal. E, inclusive, esse canal de Marapendi, um dia desse, estava vendo uma reportagem do quão ele está poluído, apareceram não sei quantos milhões de peixes mortos e tal, não sei o quê. E eu acho que a gente precisa usar dos recursos que a gente tiver em prol disso. Então, eu sou muito a favor de qualquer compra de mídia que tenha esse retorno, assim, né? Que tenha essa compensação. Eu acredito que, especificamente para o meu cliente, isso é pontaço. Assim, acho que ele tem essa característica. E isso não é uma preocupação da boca para fora. Isso está enraizado nele, entendeu? Isso faz parte da cultura desse cliente. Então, não é só conversa. Então, eu sou muito a favor. Assim,
Eu acho que é muito legal e eu acho que é um projeto que, bem desenhado, bem formatado, eu acho que super dá match, assim. Acho que super funciona. Eu fiz um desenho desse projeto que começa como? Uma empresa, eu não vou falar nome, mas uma empresa que a gente conhece, provavelmente você conhece até esse mote, ela compra mídia, essa mídia tem que ter alguma entrega social. Aí o que o planejador me liga? Você tem que ter hora e temperatura. Porra, caraca, mano. Quem vê hora e temperatura? Ninguém. Ninguém. Mas aí bota, pô, foda-se, bota lá esse troço, o cara vai lá. Mas eu sou inquieto. Aí eu fui fazer um estudo, vem cá, quanto é que tem, isso aqui, pesquisar, quanto é que é. E aí tem uma característica de Mata Atlântica, o Rio de Janeiro é muito uma topografia bem loucona, né? Então essa água, ela tem um percurso que ela vem do morro para baixo e a vegetação ela vai mudando até chegar no mar, que é a restinga. Aí fiz um desenho disso e assim, encontrei zero receptividade no projeto. Sério? Por quê? Não me diga, falta de grana, eu não sei. E eu estou te perguntando isso porque, cara, pauta social e pauta ambiental, mano, se você não tiver coração para ver isso, se você não tiver intuição para ver isso, cara, você tá fazendo, chovendo no molhado, fazendo mais do mesmo, né? E é isso, tem que para você vender ou para você comprar um projeto desse, você realmente precisa estar respirando isso, entendendo quais são as necessidades, o porquê disso, qual que seria essa compensação, o porquê dessa compensação, enfim. Precisa ter alma ali dentro, entendeu? Tudo, eu acho que todo projeto que tenha uma pauta social, ele precisa ter alma. Ele precisa ter vivência, experiência, conhecimento. Não pode ser só, olha, a gente vai entregar isso e, sei lá, a contrapartida que eu plantar, sei lá, 2 árvores. Como você falou, cara, não adianta eu plantar árvore tal, porque essa árvore, cara, não serve para nada, eu não vou trazer benefício, eu tenho que plantar árvore X, entendeu? Eu não saco muito, mas eu acho que as pessoas precisam ter essa especialização sim, entendeu? O assunto precisa ser rico e precisa ser efetivo. Então, eu acho que se você colocar alma ali, eu acho que super vai. E é isso, é dizer o porquê que seria uma árvore tal, por que eu limparia o Marapendi, porque, né, eu acho que isso... a limpeza do Marapendi... É impossível. É um serviço que agora até saiu da SEDAI, né? Ele foi concedido. Saiu. Ele foi concedido. Não sei o quanto de investimento vai acontecer, mas é bizarro você ter o IPTU que tem hoje numa cidade como o Rio de Janeiro e ter parte significativa ainda sem tratamento de esgoto. Mesmo, a céu aberto, cara. Isso vai para o lagoa, isso vai para o rio, isso vai para o mar. Não, a gente morre de medo. Quando a gente está remando que voa água, a gente, meu Deus do céu, tem que tomar um remédio. Faz paliativo, mas é um serviço concedido. Você não tem como, eu não tenho como agregar uma ajuda nesse campo. Não tem. Poderia fazer fossa, mas não é. Não. Então eu fiquei no ambiental. O ambiental claro. Eu posso realmente interferir. Que bom seria se a Avenida das Américas, que hoje está lotada de plantas exóticas, de árvores exóticas, que bom se ela tivesse árvores nativas daquela topografia peculiar ali da Avenida das Américas. O que tinha ali antes de ter uma avenida? Deu para entender? Exato, porque você vê lugares, por exemplo, o que está acontecendo aqui, né, nessa região, que antigamente não acontecia, né? Você tem um calor excessivo. Exatamente. Né? E aí você tem uma chuva devastadora. Permeabilizou a porra toda. Teve um dia que deu uma chuva que eu fiquei morrendo de medo. Era raio, trovão, uma loucura. E que você não tinha. Você antes, você virava e falava assim, puta, mas a Baixada Fluminense é assim. Baixada Fluminense, toda hora chove, alaga, tá. Por quê? Porque não tem árvore. Não tem árvore lá. Além da geografia do local, obviamente, mas você não tem árvore. Lugar que não tem árvore, você sofre as temperaturas
extremas. Então, quando faz frio é muito frio, quando faz calor é muito calor, né? Porque você não tem nenhuma árvore ali absorvendo nada. Então, e eu acho que a Barra da Tijuca, né? Essa região, Barra da Tijuca, Recreio, que era uma região que tinha muita árvore, que tinha muita plantação, tinha muito. Acabou. Onde eu moro era sítio. Eu, criança, eu ia. A casa da minha tia. Aquela região do Rio 2? Era sítio. Sítio mesmo, de cavalo. A minha tia tinha um sítio ali, eu ia para lá criança. E aí a gente invadiu aquele espaço, né? Então, vira e mexe, as pessoas veem cobras. Eu falei, cara, mas elas estão no habitat delas. A gente é que invadiu. Então, e o que a gente fez para melhorar esse ambiente, sabe? Não, a gente só foi, a gente só foi colocando árvore decorativa, paisagismo, não sei o quê. É muito bonito, mas não é efetivo. Então, eu acho que a gente precisava passar por esse momento. E vem repetindo esse erro há muito tempo, né? Outro dia ventou ali, sempre que venta mais forte, na Visconde Albuquerque, tem algumas figueiras ali muito antigas. A raiz da figueira não atinge a profundidade suficiente para suportar aquela árvore pesada enorme daquele. Então, ela faz uma copa grande, primeiro vento ela joga, porque a raiz é pequenininha. Gente. E desde sempre foi assim, né? Foi quando a época das amendoeiras. É legal a amendoeira? Faz a sombra, faz. Pô, mas é uma coisa que não tem nada a ver de nativo. E assim, ela vai 1, 2, 10, 200, a amendoeira toma conta. Eu te contei a história da casuarina. Eu conheci na época que estava fazendo campo de golfe. Eu conheci um argentino lá. Sabe quem é Pasquale Mauro? Não. Um senhorzinho que já é falecido, tem umas terras aí, tá os filhos dele aí. E na época do campo de golfe, eu conheci um argentino lá que estava fazendo aquele negócio. E ele estava me falando: pô, eu plantei essas casuarinas tem 60 anos. Aí eu plantei meia dúzia. As casuarinas tomaram conta de tudo. A orla daqui Barra, Recreio, era tudo casuarina. A casuarina não deixa... É igual o pardal, quando chegou no Brasil. Pô, hoje você não vê tico-tico. Não. Por quê? Porque o pardal veio e tomou conta do pico. Ó. Tico-tico não tem mais, agora é nós pardal. Entendeu? Não, a gente estava falando um dia desse, lembrando, cara, a gente criança ia pra praia, jovem, ia pra praia... Fim de tarde comia o quê? Tatuí, né? Todo mundo catava tatuí. Não tem mais tatuí, né? Tatuí significava água pura, né? Não tem mais. Assim, é impressionante como as coisas foram acontecendo. E eu acho que a gente não se deu conta também, sabe? A gente não olhou para essa pauta da forma que deveria se olhar. Assim. Isso está voltando agora. E aí as pessoas têm que trocar essa ideia, igual a gente está fazendo aqui. Eu fico pensando essas coisas, sabe? Outro dia eu estava conversando sobre energia. Eu tento zerar a minha energia. Eu tirei minha energia do sistema, da companhia que eu digo. Né? Tirei a minha energia. Hoje ela não consome o sistema de energia da rede nacional. Meu sistema é solar. Mas você botou uma placa que alimenta o teu painel? Não, eu comprei a produção de energia solar de uma usina chamada A1, energia solar. Então... Estou fazendo a minha parte, de alguma forma estou fazendo a minha parte. Eu não consigo entender como é que essas novas construções não fizeram isso. Porque assim, tudo bem, sei lá, apartamento lá em Botafogo, velho, de 1970, não ter fornecimento de energia solar. Mas, cara, o meu tem, sei lá, 10 anos. E não tem. E não tem, cara. Assim, por que não tem? Pô, eu tenho uma área livre. Cara, é caro. O cara não vai, deixa isso pra lá, isso não vende. Vai aumentar o preço da unidade. Vamos combinar, diluído ali por sei lá quantos milhões de apartamentos, sai nada. Não, e outra coisa, Renata, esse é que é o pensamento do coletivo. Quando eu estou falando assim para você que eu comprei o negócio, eu estou pensando no coletivo. A energia vai colapsar como está colapsando na Europa. Exato. Ela vai colapsar. Você tem um aumento demográfico constante e não tem o aumento na mesma proporção de produção de energia. Então, hoje já estão... os pesquisadores, essas coisas demoram, né? Estão
Começaram com a fusão nuclear. Aí para nuclear porque da radioatividade. Aí, há pouco tempo, um laboratório, sei lá o que, americano, fez um negócio de fissão nuclear, que pega 2 moléculas, dá uma porrada, não tem radiação e gera 4.000 vezes mais energia. Então, enquanto isso não acontecer, nós estamos aqui na beira de colapsar. Exato. Entendeu? Se faltar energia, cara, é horrível. Quando falta energia na tua casa, não é horrível? Pânico, medo, terror e pânico, né? Porque a gente... Outro dia eu fiquei sem energia, cara, eu tava sem luz, sem nada, sem televisão, sem celular, sem nada. Sem internet. Aquecedor, é ligado na energia, tudo. Um calor bizarro. É isso. Simplesmente sem energia. A gente depende muito de energia hoje em dia. Minha linda, olha só, a gente vai falar com várias mulheres da mídia. Legal. Entendeu? A minha pegada é essa de chamar as mulheres. Vocês são a dona do mundo. Vocês mandam em nós. É isso. E aí, quem você quer que eu chame na próxima? Assim, indica alguém para eu chamar para a próxima convidada. Cara, eu acho que você pode falar com a Marilena Cadena. Oi. Acho que é bacana. Acho que ela é bem rica, assim. Fala para ela aqui. Eu queria... Marilena, aí. Venha. Venha que você vai gostar, vai ser um bom papo. E é isso. Eu acho que tem coisas bacanas, assim. Acho que ela pode trazer uma outra visão. Ela ficou muito à frente de uma agência, né? Como diretora de mídia. Acho que ela pode trazer bastante coisa legal. Nós vamos conversar com todas essas pessoas assim que galgaram uma carreira bacana. A Marilena, por exemplo, é uma pessoa também bacana. E nós vamos encaminhando aqui para o fim. Eu queria te agradecer demais por ter vindo consignar os teus conhecimentos aqui no canal. Obrigada. Tá? Você é uma pessoa muito querida. Manda uns peizinhos lá para nós, de vez em quando, não esquece. Não, o endereço tá gravado. Agora fala aqui uma coisinha só para a galera, só para finalizar, a galerinha que está lá na faculdade fazendo publicidade. Dá um conselho para essa galera. Boa. Galera, se arrisquem, façam, se querem ser mídia, né? Se tem interesse, façam, entrem lá no grupo de mídia, se inscrevam, façam a prova. É a melhor forma de vocês ingressarem em grandes agências aqui no Rio, né? E eu acho que assim, é prazeroso ser mídia, é prazeroso você ter o domínio da informação e entender que um comercial está ali na TV porque você quis que ele estivesse naquele horário, que um painel está na rua e você quis e você avaliou. Então, tudo que traz o seu olhar, assim, eu acho que é o grande prazer da mídia é isso, e é quando você colhe os louros, quando o cliente está feliz com o que ele viu, assim, acho que é o grande prazer de ser mídia. Nós vamos encaminhando aqui para o encerramento. Eu te perguntei no início o que você daria para saber o que está na cabeça desta pessoa. Eu te digo o que você daria. Você me daria o teu like, você me daria a sua inscrição no meu canal, você me daria o seu compartilhamento e você me daria um comentário. Então, eu deixo aqui o meu abraço mais fraterno possível. Senhoras e senhores, Renata Vasconcelos. Obrigada. Uma salva de palmas. Obrigada mesmo, Antônio. Eu só não vou levantar aqui e te dar um beijo agora, porque eu vou tropeçar nessas coisas aqui. Isso aí. Mas assim que a gente desligar, eu... Tá bom. Tá bom? Mas, um super prazer ter vindo Curtiu? aqui. Muito, muito leve, rico. Acho que foi bacana. Acho que tem bastante conteúdo aí. Maravilha. Obrigada. Beijo.